Eu vivo muitas histórias, né? Vivo muitas histórias. Eu nunca passei por um processo de Não se gostar. emagrecimento. Eu tenho meus momentos, momentos que eu tô bem comigo, momentos que eu não tô bem comigo, mas eu passei por um processo não assim de precisar emagrecer, mas eu passei por um processo nesses 3 anos pra cá, que eu tô tentando engravidar e eu tomei muito hormônio. E isso assim mexe com a nossa cabeça em todos os sentidos, né? Você toma muito hormônio, o seu corpo muda, sua cabeça muda, é, enfim, você vê a sua vida virando do avesso. Uau. E aí você começa, porque as emoções, né, os hormônios bagunça tudo, e você começa a se olhar no espelho, não gostar do que você vê, é uma sensação muito ruim. E eu tive esse período de buscar na alimentação, e Deixar isso assim, em ordem. e é aquela coisa, mesmo eu passando por esse processo, mesmo comendo certo, você não vê resultado, porque é um fator totalmente diferente, né? Hormonal ali, de vários hormônios, então não tem o que fazer. E mesmo assim, eu fui firme por um propósito. Eu precisava cuidar da minha saúde, eu não podia deixar desandar, que acontece com a maioria das pessoas, né? Quando passam por esse processo, engordam bastante, porque é frustrante. É muito frustrante. Ó, então o outro lado também é o lado, tem o lado de estar acima do peso, de emagrecer também é desafiador, mas o outro lado também é um puta desafio, né? Sim, porque você lida ali com um monte de frustrações, Uau. tentativas que não deu certo. Você vai lá, coloca um monte de hormônio para congelar um óvulo, quando você vê, você conseguiu um. Então, eu passei por várias frustrações e eu tive que ter um autocontrole muito grande para eu não desandar, porque mexeu muito com as minhas emoções, foram muitas frustrações, muitas situações que se eu não tivesse esse controle, eu tinha desandado como acontece com um monte de Uau. gente. Então, eu sei o que é tá nesse lado. É claro que quem está no processo de emagrecimento é um pouquinho diferente, mas não deixa de ser Ser o mesmo igual. processo, né? É o mesmo processo, Porque mas com é objetivos emoções. diferentes. Emoções. Então, Uau. assim, eu não tive esse lado de engordar e precisar emagrecer, mas passei por esse processo, assim, que não deixa de ser, né, diferente, com emoções, frustrações, com situações que eu não deixei eu me jogar na comida, né? Eu não Entendi. deixei a comida, pelo contrário, eu usei aquilo a meu favor. Eu falei, eu preciso da minha saúde. Sim, Eu não posso deixar o trem piorar, porque é aí que eu não vou conseguir mesmo. sim. Então, foi aí que eu me agarrei, né? No pensar lá na frente, no que isso poderia trazer de benefícios para mim. Entendi. Não é fácil, mas você tem que ser firme. Mas sabe uma coisa que me deixa muito curioso? Porque você vem de um segmento, por exemplo, você vem de uma linha que é muito mais tradicional, que é o jornalismo, que é a educação física, que é aquela parte mais do mercado tradicional, e hoje você atua de uma forma totalmente o oposto, que é o mundo da internet, que é um mundo onde a gente não tem um parâmetro de formação. Você, tipo assim, como que você É, sabe que você é uma boa influenciadora? Como é que você se prepara? O que você estuda? Por exemplo, você não impacta milhões tem. de Eu acho. pessoas e aí, como é que é? Então, eu não estudei para isso, né? Eu acho, isso acabou caindo no meu colo, né? Acabou surgindo na minha vida naturalmente. E realmente, eu nunca imaginei que eu poderia influenciar pessoas, né? Falar, imagino de um universo que eu nunca imaginei na minha vida. Eu tenho um programa de emagrecimento, cara, às vezes eu paro e penso, eu idealizei um programa de emagrecimento onde eu transformo vidas, eu Ó, salvo vidas. Já teve muitas pessoas que deixaram de fazer bariátrica porque entrou no Eduque antes e não funcionou. precisou de fazer bariátrica. Ó, Então, é uma responsabilidade muito grande. E isso aconteceu na minha vida naturalmente. Eu sempre fui muito de me cuidar, né? Eu já fazia parte. já fazia parte, isso que eu faço, isso que é o bacana, assim. A minha vida, esse meu trabalho é, é natural, é verdadeiro. Que se não fosse, eu acho que Faz parte do seu dia a dia, né? eu só consigo falar e ser porque eu vivo isso. É natural na minha vida. É uma coisa que eu não. Ah, tá ganhando, tá dando dinheiro aqui, nesse ambiente aqui. Vou Fazer fazer isso. isso porque Tá. vai dar dinheiro. Não, primeiro porque
Não é minha maior fonte de renda, o Eduque. É uma coisa de prazer que eu faço, eu ganho dinheiro com outras coisas, não com o Eduque. Eu espero ganhar, né? A gente está indo assim, Tá trabalhando pra isso, tá né? trabalhando para isso, tem 5 anos, porque eu também tenho uma equipe por trás, não é só Sim. eu, a gente também é uma empresa, né? Eu tenho, né, compromissos, enfim. E faz parte do negócio, é E isso faz mesmo. parte. Mas tem coisa melhor que você trabalhar com algo que seja Te prazeroso, preencha, né? que seja de verdade, né? Então, eu sempre me cuidei. Eu dava aula, eu fui formada em educação física, eu sempre me cuidei e as pessoas começaram a ter curiosidade. O que você faz? O que você come? Aí, na época, eu lançava desafios, né, para ajudar. Vão ficar uma semana sem o açúcar. E aí, eu senti necessidade de fazer algo para as pessoas. Quando eu vi que as pessoas estavam muito perdidas e elas começavam a fazer perguntas para mim que eu não poderia responder, né? Uma coisa meio de alimentação. Eu falei assim, não é minha área, né? Como que eu vou fazer para ajudar? Porque eu tenho a minha experiência que não é para todo mundo, Sim, né? funciona pra você, no caso. Funciona para mim. E cada caso é um caso. E eu senti a necessidade de poder ajudar essas pessoas. E aí foi aí que surgiu o Eduque Seu Peso. Uma forma de educar as pessoas a comer o que ela já tem dentro da casa dela. Elas entender esse processo e ver que não precisa gastar dinheiro com nada, não precisa, é a base da alimentação. E eu queria que elas entendessem que isso era um processo fácil, tranquilo, sem muito, ai, vou gastar dinheiro, vou precisar comprar umas coisas assim, sei lá, caríssimas, nada disso. E aí foi quando eu chamei um nutricionista na época, que ele era meu nutri na época, para a gente poder entrar nesse processo. Foi quando a gente entrou, E fez, que nome bom, Eduque Seu Peso, né? educando, né? Uau, muito bom. Gra, mas por exemplo assim, beleza, aí você, eu entendi que o processo é muito natural, mas hoje você tem a ciência da responsabilidade que você tem de influenciar as pessoas. Sei, Já sei. não é mais tipo assim, caiu aqui, agora já virou algo Não, profissional. não, então. Então assim, quando você quer desenvolver alguma coisa, quer melhorar, você quer performar melhor nesse sentido, onde é que você busca? Como é que você fala assim, vou me tornar uma influenciadora melhor? O que eu posso melhorar? Eu tô sempre buscando ler. A gente hoje tem a Nutri, né, que ela é super didática. Quando eu entro no Eduque, eu ouço todos os dias, todas as turmas, todas as vezes os áudios dela. Então, de tanto ela falar, eu de tanto vivenciar, você acaba pegando, né? Mas eu tô sempre buscando, se eu vou falar de algum produto ou de alguma coisa, eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou procurar saber, para eu não chegar e passar uma informação para a pessoa assim. Às vezes eu fico querendo falar mais. Eu tenho muito cuidado de falar. Prefiro falar mais quando as pessoas entram no Eduque, que aí é muito mais fácil, que a pessoa está ali com a cabeça mesmo para aprender, do que falar na rede social, porque as pessoas já levam pro. A pessoa que não quer, né? Sim. Ela quer procurar alguma coisa para criticar, nananã, ela E na vai. internet fica até impossível você não ter a pessoa que vai Exato. te Então, apedrejar, você né? tem que ter muito cuidado. Eu falo, mas eu tento falar de uma forma mais leve. Porque se eu for falar mesmo a real, umas pessoas vão entender e outras não. E aí tem, né, toda uma consequência diante Entendi. disso. Mas tudo que eu falo, eu busco conhecimento, eu busco artigos, eu leio, eu pesquiso. Porque hoje não é somente a Graciela é influenciadora que está ali, que todo mundo quer fazer o que ela saber como é que ela faz para manter o corpo, isso. Não, não é somente isso. É uma questão que eu estou lidando com pessoas com emoções, com saúde, muitas das pessoas com doenças, câncer, pré-diabético. Eu tenho um exemplo na minha casa, que é minha mãe. Minha mãe é diabética. E hoje eu consegui cuidar da saúde da minha mãe através do Eduque. A minha mãe, ela tomava insulina, ela não deixou de ser diabética, ela é diabética, mas hoje ela controla com remédios. Ela largou a insulina com alimentação.